A graça e a paz do Senhor. Eu sou o pastor Sérgio Bizica, sou da igreja Projeto Família, Igreja Batista Projeto Família em Santo André. Estamos fazendo alguns estudos a respeito de libertação familiar. Espero que esteja sendo uma bênção para você que já nos acompanha. Se você está aqui pela primeira vez, se inscreva no canal, dê um like e passe para alguém. Se no momento dessa ministração você se lembrar de alguém, ou até mesmo da sua casa, for bom para você, nos acompanhe, porque nós vamos fazer uma série bem longa a respeito desse assunto. Hoje o tema é como saber se o diabo está tendo o controle das nossas casas, se ele está assumindo o controle da nossa casa. Talvez você vai me dizer, pastor, mas eu vou na igreja todos os domingos, eu vou à igreja às quartas-feiras, a minha casa é uma casa de crente, e nós professamos isso, todos sabem disso. Talvez, querido, algumas coisas estão acontecendo ali que você não se apercebeu disso. É como aquela ilustração do sapinho que fica numa água que está debaixo de um fogareiro. A água vai aquecendo e ele não vai tendo a percepção do calor da água e ele acha que está normal. Até que ele morre, subitamente ele morre. Então, o diabo ele vai criando ambientes espirituais malignos dentro da nossa casa se nós não tivermos vigilância. Tem uma matéria que li que fala a respeito de um jovem que ele era daquela seita do Santo Daime. Essa seita ela se reuniu nas matas, eles tomam um chazinho e ficam em êxtase, e ali acontecem possessões e o ritual daquele grupo. Levaram esse jovem num quarto de uma clínica em São Paulo e deram várias doses do chá e não aconteceu nada. De repente levaram esse jovem para um local de mata onde aconteceria um ritual e de longe ele já ouviu as músicas, aquela movimentação. Ele tomou uma simples dose e ficou em êxtase. O ambiente ele influencia nas decisões, na maneira que nós agimos, e o diabo ele começa a ter domínio sobre a nossa casa se nós não nos apercebermos disso. Tem um texto em Atos 10, 38 que diz assim: sabem também como Deus derramou o Espírito Santo sobre Jesus de Nazaré e lhe deu poder. Jesus andou por toda parte fazendo bem e curando todos os que eram dominados pelo diabo. Tem pessoas que são dominadas pelo diabo. Eu não estou falando da possessão. A possessão é um domínio completo. Eu estou falando da opressão. Quando o diabo ele começa a patrocinar ações, pequenas ações na casa das pessoas para tirar esta pessoa do caminho do Senhor, do foco espiritual que ela deve estar. Eu posso contar um exemplo aqui, o medo. O diabo, ele usou a mídia, ele usou a televisão, alguns programas jornalísticos para tirar muitos crentes da igreja nesse tempo de pandemia. Eu conheço pessoas que ficaram com tanto medo de sair às ruas, ficaram com tanto medo que não assistiam às lives também dos cultos nesse tempo, e o que acabou acontecendo? Elas se esfriaram. Só que o tempo passou, essa pessoa tomou as doses da vacina e aquele medo foi indo embora. Hoje essa pessoa vive uma rotina comum, vai nos mercados, trabalha, anda na rua, mas não voltou para a igreja. O que aconteceu? Uma ação maligna. O diabo ele usou um instrumento que foi a televisão para disseminar o medo na casa daquela pessoa, o medo de morrer e esfriar a comunhão com Deus daquela pessoa. Então, é uma das situações. Existem ambientes que estão carregados. Quando eu era jovem, comecei a fazer evangelismo na FEBEM. Eu era músico e tocava num grupo de louvor, de evangelização. Íamos aos sábados na FEBEM, a antiga FEBEM, agora é casa, né, de menores. E íamos muito cedo, fazíamos o evangelismo pela manhã e à tarde. Almoçávamos com os garotos lá e passávamos o dia lá para aproveitar a nossa viagem. Eu me recordo que quando eu saía de lá, eu saía como se empurrado daquele lugar, tamanha a opressão daquele lugar. Se você já frequentou um lugar como esse, se você já foi visitar um lugar como esse, você sabe do que eu estou falando. Numa determinada situação também, eu e minha esposa fomos numa festa. Provavelmente
aqueles irmãos estavam falando mal de alguém, quem sabe até de nós pastores. Quando nós chegamos até o momento de adentrar aquela casa, nosso coração estava cheio de alegria, tínhamos passado um dia muito feliz, um dia muito agradável. Ao adentrarmos naquela casa, o nosso coração se fechou. A luz, ela não tem comunhão com as trevas. Ali estava acontecendo uma sessão de maledicência. Num outro testemunho, eu e minha esposa fomos orar numa casa onde o marido era alcoólatra, e a esposa reclamava muito das ações, porque todos os dias esse homem chegava, fazia escândalo, e ele maltratava a esposa. A filha estava desgastada, ela não tinha sentimento bom nenhum em relação ao pai, por conta dessa bebedeira. Ela estava disposta a abandonar a igreja, e a casa estava uma tremenda confusão. E quando nós aconselhamos aquela família, a filha e a mãe, nós pedimos que o Senhor abrisse os olhos espirituais. Aquele homem, ele estava escondendo dentro da casa porções de cachaça, que era o seu vício. Mas naquela madrugada daquele dia, estávamos em casa dormindo, eu e minha esposa, nós fomos acordados pelo celular, e a menina daquela casa, a filha, ela foi até o banheiro e ela olhou num canto da casa, ela viu um espírito maligno que estava agindo naquele lugar por conta do vício do pai. Então, existem casas onde as crianças se sentem desconfortáveis. Existem casas que você vai, você tem pesadelos. Olha, pesadelos às vezes são comuns, mas existem ambientes que você sente pesadelo, não tem jeito. Quando dentro da tua casa acontece uma mudança de humor repentina. Eu contei aqui já numa dessas lives que quando me converti, comecei a trabalhar com o Ministério de Libertação e a buscar a melhora para a ascensão do meu ministério. A minha esposa, ela teve uma possessão, que foi o tempo de libertação dela. Ela estava lavando louça e do nada ela começou a sentir uma raiva. Mas como nós já éramos servos do Senhor, estávamos direcionados para o ministério, ela me chamou e falou: olha, eu estou sentindo uma raiva que eu não sei de onde vem. Certamente foi uma ação, uma ingerência maligna naquele ambiente para trazer uma opressão. Recentemente minha esposa estava conversando com uma irmã e ela foi tomada por um medo súbito. Como eu já disse, o medo é algo fisiológico, mas ali foi clara a manifestação de um agente maligno. Então, o que nós temos que fazer para combater essa ingerência do diabo, essa intromissão do diabo no ambiente da nossa casa? Primeiro, nós temos que mudar algumas regras. Eu fui na casa de uma pessoa onde tinha um espírito maligno que gostava de sujeira. E aquela mulher, ela não cuidava da casa em absolutamente nada. Talvez não porque ela fosse assim, mas por ingerência maligna. O diabo estava no comando daquela casa. E aquilo trazia transtornos. Você, minha irmã, talvez em algum momento de tristeza profunda, um momento de desânimo, você perdeu a vontade de fazer as coisas dentro do seu lar. Isso traz problemas para os filhos, um mau exemplo para o marido. Então o que você deve fazer? Começar a mudar as regras. Olha, na minha casa eu vou colocar regras de dias de limpeza, períodos de oração. Tudo que eu fizer eu vou fazer ouvindo um louvor. Eu vou me abster de assistir certos programas de televisão e vou começar um jejum. Talvez você não consiga fazer um jejum prolongado, mas você tem que mensurar o que você pode. Faça um jejum até meio-dia, com períodos de parada para você dobrar o joelho, orar e orar especificamente pela sua casa. Faça períodos de jejum, oração, ouvindo este louvor e também, se possível, unja a sua casa. O óleo, ele é um símbolo da presença do Senhor na sua casa. Você vai ungir a sua casa como um ato profético, como uma reação diante daquela situação que você estiver passando. Se o caso estiver extremo, procure o pastor da tua igreja, procure um líder que trabalhe nesta área, que certamente esse mal vai sair do seu lar. Amém?
Coloque sua mão sobre a minha e vamos orar. Pai, em nome de Jesus, visita esta casa, Senhor, desta pessoa que está fazendo esta reflexão conosco, Pai. Em nome de Jesus, envia anjos naquele lugar. Repreende o diabo, Senhor. Faça com que essa pessoa, Senhor, mude as regras da casa. Que haja louvor, que haja palavras de bênção, de vitória. Que essa pessoa comece a fazer um jejum, Senhor, com períodos de oração. Que ela tome decisão de virar a rotina da sua casa. Pai, se porventura, em algum momento, ela teve a percepção de vultos, de vozes, de uma presença maligna, dê autoridade para que ela repreenda em nome de Jesus. Eu repreendo Satanás, saia da casa desta pessoa, em nome de Jesus, e dê a vitória no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém? Que Deus te abençoe e fique com Deus.